De volta com o artigo 13 do Regimento Interno e para finalizarmos falando sobretudo do parágrafo 3º, tá? É preciso tomar cuidado com quem convoca extraordinariamente a Assembleia Legislativa. Pode ser o governador, tá? Em caso de urgência, interesse público, tão somente, tá? Mas pode ser sobretudo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A questão principal está no presidente da Assembleia Legislativa. Vejam só o parágrafo 3º do artigo 13 do Regimento Interno. A convocação de sessão legislativa extraordinária da Assembleia Legislativa será feita, inciso 1º, pelo governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, o governador pode convocar a Assembleia Legislativa durante o período de recesso parlamentar da Assembleia, né? Convocar para funcionar em uma sessão legislativa extraordinária em caso de urgência ou de interesse público relevante. Já o presidente da Assembleia tem que fazer essa convocação ou pode convocar em mais situações. Vejam só, tá? Inciso 2º, por ser o presidente, quando ocorrer intervenção em município para compromisso e a posse do governador e do vice-governador do estado e em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento da maioria de seus membros. O que é importante em termos de questão, em termos de interpretação aqui, ó. Se eu tenho intervenção do Estado em um município e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está em recesso parlamentar, a convocação ela é obrigatória. Então, obrigatoriamente, o presidente da Assembleia tem que convocar a Assembleia Legislativa por conta da intervenção. Outra convocação que naturalmente vai acontecer e que é obrigatória pela natureza, né, do que será feito é a posse do governador e do vice-governador. Afinal de contas, a posse acontece no dia 1º de janeiro, período, tá, onde nós temos o recesso parlamentar de final do ano da Assembleia Legislativa. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado? Ó? Tanto na primeira situação quanto na segunda situação, o presidente da Assembleia convoca e necessariamente nós teremos uma sessão legislativa extraordinária ali em andamento, tá? Seja por conta da intervenção, seja por conta do compromisso e posse do governador e vice-governador. Já na terceira situação, quando eu tenho urgência e interesse público relevante, vai depender da decisão da Assembleia. Então existe um pedido por parte do presidente da Assembleia. Eu vou ter uma convocação extraordinária da Assembleia, mas desde que seja um requerimento de pelo menos a maioria absoluta da Assembleia Legislativa. O importante em termos de questão de concurso, tá, está no final do inciso 2º. Ou, em caso de urgência ou de interesse público relevante, a requerimento da maioria de seus membros, tá? Então, basta lembrar desse esqueminha aqui, ó. Falei de convocação extraordinária da LMG, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma convocação para a Assembleia funcionar em uma sessão legislativa extraordinária. A Assembleia Legislativa que necessariamente ela está de recesso, nós temos um recesso parlamentar, tá? Quando que vai ser feita pelo governador? Quando for caso de urgência ou interesse público relevante. Está a critério do governador. Se ele entender ali que é uma situação de urgência, uma situação de interesse público relevante, ele faz a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai funcionar em SLE para tratar daqueles assuntos considerados urgentes, considerados de interesse público relevante, tá? Agora, quando que vai ser pelo presidente da Assembleia Legislativa? No caso de intervenção, e obviamente aqui eu estou falando de intervenção do Estado de Minas Gerais em um município do Estado de Minas Gerais, então eu tenho que ter a apreciação dessa intervenção por parte da Assembleia, inclusive está na competência privativa da Assembleia na Constituição do Estado, obrigatoriamente acontece, né, a sessão legislativa extraordinária, posse do governador e vice, 1º de janeiro,
período em que a Assembleia está de recesso, então tem que ter, né, o funcionamento ali da Assembleia para posse, para compromisso e posse do do governador e do vice-governador. E aí a terceira situação que eu coloquei aqui, ó, em destaque para vocês, que é a situação que em regra vocês encontram em uma questão de concurso público, tá? Em caso de urgência ou interesse público relevante, mesma situação lá do governador, só que com um detalhe muito importante, ó. O presidente da LMG só vai fazer essa convocação extraordinária da Assembleia Legislativa se for pelo requerimento de pelo menos a maioria absoluta dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? Então a maioria absoluta de 77 deputados estaduais, ok? Então a urgência ou interesse público relevante, mas mediante requerimento da maioria absoluta. Obviamente, a maioria absoluta aqui só vale para a última situação. Tem gente que interpreta de uma maneira errada, achando que precisa ter votação da maioria absoluta em caso de intervenção ou posse. Obrigatoriamente isso aqui tem que acontecer pelo próprio texto da Constituição, pelo próprio Instituto da Intervenção em si e pela própria necessidade aqui, ó, de dar posse ao governador e ao vice-governador no dia 1º de janeiro. Então, maioria absoluta é somente para o último caso. Urgência ou interesse público relevante. Quem está convocando? O presidente da Assembleia, a pedido, a requerimento da maioria absoluta dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ok? Então, atenção com o parágrafo 3º. Na maioria das vezes é a questão de concurso, tá? E, sobretudo, aí, foco no inciso 2º. Parágrafo 4º e parágrafo 5º. Questões óbvias. Por que questões óbvias? Vejam só. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada. Óbvio, se eu estou tendo uma convocação extraordinária, por um desses motivos aqui, o que vai ser deliberado durante esse período extraordinário de trabalho, tá, da Assembleia Legislativa? Ora, aquilo que justificou, que motivou a respectiva convocação. Então eu não posso ter o trato, né, a votação, a deliberação referente a outros assuntos, tá? Então, parágrafo 4º, ó. Na sessão legislativa extraordinária, na SLE, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada. Parágrafo 5º. A sessão legislativa extraordinária será instalada após a prévia publicação do edital de sua convocação no órgão oficial dos poderes do Estado e não se prolongará além do prazo estabelecido para o seu funcionamento. Então, se eu já tenho um prazo pré-estabelecido para o funcionamento em sessão legislativa extraordinária, eu tenho que cumprir aquele prazo. E, obviamente, gente, isso precisa ser publicado. Então, nós temos a publicação dessa sessão legislativa extraordinária em edital no Minas Gerais, no órgão oficial de imprensa do Estado de Minas Gerais, tá? Então, a sessão legislativa extraordinária será instalada após a prévia publicação do edital de sua convocação no órgão oficial dos poderes do Estado e não se prolongará além do prazo estabelecido para o seu funcionamento, ok? Atenção! Cuidado aí com essa parte final, o artigo 13 como um todo, ele é muito importante, tá? Como eu disse na aula passada, cuidado com os períodos aí, né, que as datas em que nós temos a sessão legislativa ordinária e cuidado também com o parágrafo 3º, essa questão referente à convocação extraordinária da Assembleia para a Assembleia funcionar durante um período de sessão legislativa extraordinária, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade ao regimento interno da Assembleia Legislativa.